Vamos falar nesta aula sobre um recurso muito interessante da linguagem SQL, que são as subconsultas ou subqueries, presentes no SQL Server e também em outros sistemas de bancos de dados. Uma subconsulta é uma declaração SQL que está embutida dentro de uma outra consulta, daí o nome subconsulta. Basicamente, se trata de uma consulta que retorna um resultado e esse resultado vai alimentar uma outra consulta, geralmente na fórmula de uma cláusula de filtragem. Uma subconsulta ela pode estar aninhada dentro de uma outra declaração, como o select, insert, update ou até mesmo o delete. Um exemplo simples seria isso aqui. Eu poderia fazer um select e dentro desse select fazer um outro select e mandar ele retornar alguma coisa para mim. Vamos supor que eu queira só escrever uma palavra na tela, como por exemplo o meu nome. Então, Fábio S, e aí vou dar um nome subconsulta. Então, esta consulta aqui interna vai retornar um resultado que vai ser usado pela consulta externa para realizar o seu trabalho. Se eu executo isso aqui, ele vai mostrar para mim Fábio e o título subconsulta, que é o título da consulta externa, que é diferente da consulta interna que não tem um alias. Legal, mais ou menos essa é a ideia. Porém, a subconsulta é muito mais poderosa do que esse exemplo simplório. Ela tem uma sintaxe que é a seguinte. Essa aqui é a sintaxe básica de uma subconsulta com o select. Então você vai fazer um select, as colunas das tabelas, com ou sem inner join, o que for necessário, where coluna operador, que significa coluna igual, maior, menor, e aí aqui dentro de parênteses, no filtro, a gente coloca uma outra consulta que pode ser uma consulta completa e pode inclusive ser uma consulta mais complexa do que a externa. Essa daqui é a subconsulta. O que ela retornar vai ser usado como cláusula de filtragem para a consulta externa. E no final você pode fazer um order by em tudo, ou group by, o que for necessário. Então a ideia da subconsulta é essa, é uma consulta que retorna um resultado que é usado por uma outra consulta. Vamos fazer alguns exemplos agora um pouquinho melhores. Vamos supor que eu queira saber os nomes dos livros e os IDs das editoras, aqui no nosso banco biblioteca, de uma editora que tem um nome específico, por exemplo, a editora Aleph. Bom, a gente vai lembrar que no nosso banco de dados os nomes das editoras ficam na tabela de editoras e não na tabela de livros. Então, se eu quiser retornar esses dados, eu preciso retornar dados de ambas as tabelas, geralmente fazendo um inner join. Mas não preciso necessariamente fazer um inner join se eu souber fazer uma subconsulta. Então, como é que eu faria? Eu faria um select no nome do livro e no ID da editora, que é o que eu quero retornar. Onde esses dados estão? Ambos os dados estão na tabela de livro. E aí é o seguinte, eu quero retornar o nome do livro e o ID da editora baseado no nome da editora. Só que o nome da editora não está na tabela de livro. Então eu deveria fazer um inner join, mas eu também posso fazer o seguinte. Where ID editora igual e colocar aqui o código da editora. Porém, eu não sei o código da editora, eu sei o nome da editora, editora Aleph. Então o que eu faço? Eu uso uma subconsulta para ir buscar o ID da editora com base no nome que eu conheço. Como é que eu faço isso? Abro parêntese, e aí aqui dentro eu vou dar uma indentação para ficar mais organizado o código. Eu vou fazer um outro select. E aí eu vou mandar ele retornar o ID da editora, apenas o ID da editora, da tabela de editora agora. E aí eu faço o meu filtro. Where nome editora igual, e agora eu passo o nome que eu quero procurar, que é o Aleph. E fecho esse parêntese aqui, que é o parêntese do where. Se eu quiser, eu posso ordenar pelo nome do livro. Então, posso colocar um order by, isso aqui já de novo pertence à consulta externa, nome, livro, certo? Então, o resultado desse select interno vai retornar o ID desta editora, cujo nome eu sei, mas não sei o ID, e esse ID vai ser utilizado para retornar o resultado deste select externo. Então, vamos fazer o seguinte, selecionar, executar. Então, o que nós temos retornado aqui embaixo? Os nomes dos livros da editora 3. Quem é a editora 3? É a editora do livro Aleph. Então, veja que interessante. Com essa consulta, eu consegui responder uma pergunta que é a seguinte. Quais livros pertencem à editora Aleph? Então, eu fiz a consulta pelo nome da editora, sem precisar fazer um inner join, utilizando apenas uma subconsulta. Então, eu passei o nome da editora para a subconsulta. Isso foi traduzido no ID da editora e eu consegui descobrir os livros que pertencem a esta editora. São 4 livros aqui no meu banco de dados, todos com ID 3, que é o ID desta editora aqui.
Legal? Então isso é o que faz uma subconsulta. Vamos fazer um outro exemplo de subconsulta então. Eu posso fazer uma subconsulta utilizando operadores. Por exemplo, o operador IN. Vamos supor que eu queira saber os nomes das editoras que escrevem ou que publicam livros de assuntos específicos. Veja que é uma pergunta bem complicada de responder, porque as editoras não estão ligadas diretamente com os assuntos no banco de dados, estão ligadas com a tabela de livros. Então eu deveria fazer um inner join grande para conseguir extrair essas informações. Mas utilizando uma subconsulta vai ficar mais simples. Veja que interessante, eu posso fazer assim, select nome editora da tabela de editora, que é lá que estão os nomes das editoras. Where, aí eu vou fazer um filtro por ID da editora. ID da editora onde? Bom, então eu vou fazer um select agora na tabela de livro, retornando o ID da editora e me baseando no ID de um assunto, ou de um ou mais assuntos específicos. E aí eu vou ter o nome da editora, o nome de cada uma delas. Como é que eu faço isso? Eu posso usar o operador IN. Então, IN, agora eu abro o parêntese e aqui eu começo a minha subconsulta. Então, eu vou fazer um select ID editora da tabela de livro, where ID assunto, e aí eu posso fazer um IN de novo, se for o caso. Se for um assunto só que eu estou procurando, é só colocar ID assunto igual e o ID do assunto. Se são vários, eu posso usar um IN de novo e colocar dentro de parênteses uma lista de códigos, por exemplo, 1, 3 e 7. E aí eu fecho esse parêntese aqui. Cuidado para não esquecer de fechar o parêntese. E posso de novo, se eu quiser, opcionalmente, colocar um order by alguma coisa. Aqui no caso seria o ID da editora. Então o que vai retornar essa subconsulta aqui? Vai retornar os IDs das editoras que na tabela de livros estão associados a esses três assuntos, o assunto 1, 3 e 7. Não sei quais são esses assuntos, mas poderia inclusive usar uma outra subconsulta para descobrir a partir do nome. Fica até como exercício essa sugestão. Bom, esses IDs de editoras retornados vão ser utilizados pela consulta externa, agora na tabela de editoras, para retornar os nomes dessas editoras. Então, quando eu executo isso aqui, eu obtenho estas editoras. O que são essas editoras? São editoras que publicaram livros destes assuntos aqui, o assunto 1, o assunto 3 e o assunto 7. Pelo que a gente está vendo aqui, ficção científica e tecnologia, entre outros. Aí para saber é só dar um select tudo na tabela de assuntos para lembrar quais são esses assuntos aqui. Certo? Então é uma pergunta bastante difícil de responder. Quais os nomes das editoras desses assuntos? Porque na tabela de livros não tem os nomes das editoras, só na tabela de editoras. Beleza? Dá para fazer isso aqui com inner join também, se você quiser. Bom, fizemos então um exemplo com IN, com o operador IN. A gente pode fazer subconsulta direto na cláusula from, inclusive, aqui em cima. Vamos fazer um outro exemplo para a gente ver como é que funciona isso. Subconsulta na cláusula from. Vamos supor que eu quero o seguinte, calcular as médias dos preços dos livros, da tabela de livros, e na sequência retornar os nomes e os preços dos livros cujo preço é superior à média que foi calculada. Então eu quero livros cujo preço está acima da média dos preços. Então o que eu preciso para isso funcionar? Eu preciso primeiramente descobrir a média dos preços e depois retornar os livros cujo preço está acima desse valor. São duas coisas que eu preciso, duas informações. Então, eu posso usar uma subconsulta. Nesse caso, na cláusula from. Como é que ficaria isso? Eu vou dar um select, eu vou fazer um l.nomelivro, porque eu vou dar um alias para a tabela de livro aqui. E l.preço livro também. Esses dados estão na tabela de livro, que eu vou batizar com L agora. Aí ficou bonitinho aqui. E aí, eu coloco uma vírgula aqui e na linha de baixo, não é obrigatório que seja na linha de baixo, mas para organizar, eu coloquei na linha de baixo, eu faço a minha subconsulta. E a subconsulta será select AVG, que você sabe, average, é a média aritmética dos preços dos livros, retornando isso as média preço, ou outro nome qualquer que você queira. E esses dados estão na tabela de livro. Então, olha que interessante, inclusive o from aparece de novo aqui. Isso tudo sei lá, vou chamar de subconsulta, só para a gente saber onde a gente está e não se perder. Subconsulta. E aí a gente pode fazer o filtro. Where L.preço livro maior do que o valor retornado pela minha subconsulta
ponto média preço. Olha que interessante, esses dois dados eu gerei aqui. Então, como é que funciona? Eu vou mostrar o nome e o preço, os nomes e os preços dos livros que estão na tabela de livros, e eu vou calcular a média dos preços dos livros, da tabela de livros, retornando essa média como média preço e o resultado todo como subconsulta. E esse valor eu vou utilizar para fazer a filtragem da cláusula externa, do primeiro select, onde L preço livro maior que subconsulta média preço, que é a média que foi calculada. Veja que eu não poderia, nesse caso, colocar o AVG direto nesse select externo, porque o AVG retorna um único valor escalar, ao passo que a minha consulta retorna vários valores, porque podem ser vários nomes de livros. E você não consegue ter esse retorno utilizando função de agregação, ela retorna valor único. Então eu coloco aqui na subconsulta. E aí, de posse desse valor único, a gente executa a consulta e obtém os 3 livros, no caso são 3, cujo preço está acima da média de preços de livros. Arte do eletrônico, Windows Server e Practical Electronics for Inventors. Legal? Então veja que a gente pode também fazer a subconsulta na cláusula from. A gente também pode fazer o aninhamento de subconsultas, que significa uma subconsulta dentro de uma subconsulta, dentro de uma subconsulta, dentro de uma consulta externa. Quantos níveis eu precisar. Claro que isso pode ficar complexo e às vezes é melhor utilizar simplesmente vários inner joins em sequência, mas é interessante conhecer a técnica porque ela pode ser útil. Suponha que eu queira retornar os nomes das editoras dos livros, né, cujo assunto é ficção científica. Então eu tenho o assunto, quero saber o nome da editora. Como é que a gente pode fazer isso usando subconsultas? Poderia ser isso aqui, ó. Select, nome editora, que é o que eu quero, e isso está na tabela de editora. Até aqui, tranquilo. Então, os nomes das editoras estão na tabela de editora. E aí eu vou fazer um filtro. Where id editora igual, e agora eu faço uma subconsulta. O que eu vou fazer nessa subconsulta? Eu vou fazer um select para trazer esse id da editora, porque é o que a cláusula where está filtrando, da tabela de livro. Por quê? Porque na tabela de livro eu vou ter os IDs dos assuntos, e eu quero saber nome de editora cujo assunto é ficção científica. Então, select editora from livro, where id assunto igual, e aí eu tenho um problema. Eu não sei o ID do assunto de ficção científica. Eu só sei o nome do assunto. Se eu soubesse o ID, era só plugar ele aqui, executar e pronto, eu já tenho o nome da editora que eu quero. Mas eu não sei de cor esse ID de assunto. Então o que eu vou fazer? Uma outra subconsulta. Eu abro outro parêntese aqui, e aí eu faço um outro select, dessa vez para retornar o ID do assunto, da tabela de assunto, onde where o nome do assunto é o dado que eu possuo, que eu conheço, que é ficção científica. Esse é o dado que eu possuo. Eu tenho isso e eu quero isso. E aí é só fechar os parênteses. Eu fecho primeiro o parêntese dessa cláusula where, deixo eu alinhar ele bonitinho, e depois eu fecho o parêntese da outra subconsulta. Então esse parêntese aqui fecha isso aqui, e esse parêntese aqui fecha este aqui de cima. E aí, finalmente, se você quiser, você pode, na cláusula externa de todas, fazer um order by. É opcional, tá? Mas eu vou fazer para ficar em ordem alfabética a lista de editoras. Que faltou o by, order by. Então, vamos executar para ver se ele traz exatamente o que eu pedi. E aqui embaixo a gente teve um erro. A subconsulta retornou mais de um valor. Vamos ler o resto da mensagem. Isso não é permitido quando a subconsulta segue esses operadores aqui, igual, diferente, menor, maior, igual, maior, igual, ou quando ela é usada como uma expressão. Então, o que ele está dizendo para a gente é que uma dessas subconsultas aqui retornou mais de um valor. Certamente não é esta, porque o assunto ficção científica tem apenas um único ID. Então, ela não retornou mais de um valor. Provavelmente, então, é esta outra subconsulta aqui. E o que é verdade, porque as editoras podem publicar assuntos de vários assuntos, então eu vou ter mais de um ID aqui. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que eu não posso escrever essa subconsulta desse jeito. O que eu tenho que fazer é usar uma cláusula in aqui em cima, porque ela pode retornar mais de um valor. Eu não posso usar isso com igual ou qualquer um desses outros operadores, porque eles também vão fazer o filtro de um único valor. Então, eu vou trocar por in, vou selecionar, executar, e aí está a lista de editoras. Viu que legal?
Então é sempre muito importante ler as mensagens de aviso ou de erro que aparecem aqui embaixo, porque elas explicitamente te dizem o que você está fazendo de errado ou o que está faltando fazer para a sua declaração SQL funcionar corretamente. Então, fica anotado. Se a subconsulta por acaso retornar mais de um valor, é uma lista de valores. Então você usa um operador do tipo IN, ou até mesmo um NOT IN, que é para retornar o valor inverso da lista. E aí ela vai funcionar perfeitamente. Então quais são as nossas editoras? Aleph, Companhia das Letras e Penguin Books. Tem um livro de ficção científica dessas 3 editoras aqui no meu banco de dados. Tranquilo? Então tá aí. Vimos o básico de subconsultas nessa aula. Vamos voltar a falar sobre consultas e em vídeos mais para frente de exercícios variados. E a gente vai ver outros exemplos também de aplicação de subconsultas com outras técnicas SQL. E a partir das próximas aulas veremos assuntos interessantes, muito importantes, como procedimentos armazenados, triggers, funções e outros tantos no SQL Server. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!